Vamos ver nesta simulação o gráfico da função f de x e das somas parciais da série de Fourier da função f de x. Aqui temos os termos π sobre 4, que é o termo constante, 2 sobre π cosseno de x, seno de x. As componentes fundamentais que a gente percebe aqui tratam-se da menor frequência requerida para representar uma particular forma de onda, que no caso é essa nossa função f de x. Em seguida, a gente percebe aqui seno de 2x sobre 2, que é o quarto termo, ou seja, esse é o nosso segundo harmônico, porque ele é o dobro da frequência fundamental. Aqui eu tenho x e aqui já aparece 2x. Nós temos aqui um próximo termo, que é 2 sobre 9π vezes cosseno de 3x, é o terceiro harmônico, e assim por diante. O que faremos agora é somar esses termos, para termos a soma dos n primeiros termos da série de Fourier da função f de x. Vamos verificar isso. Bom, π sobre 4 é o primeiro termo da série de Fourier da função f. Esta curva que vemos aqui em verde representa os dois primeiros termos somados da série de Fourier da função f. Ou seja, esse primeiro termo, que é o termo constante, que é π sobre 4, somado com essa componente fundamental, que é 2 sobre π cosseno de x. Então, a soma deste mais este vai dar esse aqui. Se somarmos os três primeiros termos, nós teremos essa curva. Ou seja, estamos somando os três primeiros termos da série de Fourier da função f. O termo constante e as fundamentais. No caso, é cosseno 2 sobre π cosseno de x e seno x. A gente vai obter este. Quando n igual a 4, a gente percebe uma forma de onda que já se aproxima da função da qual estamos calculando a série de Fourier. Vamos tirar aqui esses outros elementos para a gente visualizar essa forma de onda. Temos aqui, então, a função e a soma dos quatro primeiros termos da série de Fourier. Nós vamos ver agora uma animação na qual inclui-se um termo a cada passo, a fim de visualizar a convergência da série de Fourier para a função f. Então, temos aqui a função e a soma dos n primeiros termos da série de Fourier. Nesse caso aqui, n é igual a 14. Veremos essa aproximação até n ser igual a 40, ou seja, os 40 primeiros termos da série de Fourier da função f. Vamos ver isso um pouco mais rápido. E agora vamos ver isso um pouco mais lento. N igual a 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc.
Um fenômeno interessante que a gente pode perceber é que nos pontos de descontinuidade da função, a série de Fourier converge para o ponto médio dos limites laterais da função. Então, no caso, a gente percebe que ela está convergindo para um ponto médio aqui. Outra observação interessante é o overshooting, que aparece aqui, conhecido como fenômeno de Gibbs, nos pontos de descontinuidade. Então aqui a gente percebe que ocorre o fenômeno de Gibbs. Bom, é isso.